A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o professor Jonatas dos Santos. Vamos continuar estudando sobre esta pergunta que foi feita na aula anterior. Por que Deus escolheu o povo de Israel? Nós já comentamos que Deus decidiu formar uma nação e ele chamou um homem de Ur dos Caldeus chamado Abrão. Vamos ver a chamada desse homem? Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Quero destacar alguns pontos aqui, irmãos. Primeiro, aqui ele se chama Abrão. Mais à frente é que o seu nome seria mudado para Abraão. Esse homem que se chama Abrão significa, o nome Abrão significa líder exaltado. Abraão significa pai de multidões. Por que Abrão significa líder exaltado? Não podemos esquecer que naquela época era comum a vida patriarcal e as famílias viviam em comunidades, em clãs, e tinha um homem que liderava, que conduzia as famílias naquela época. Eu quero destacar para os irmãos que Abrão era filho de um homem chamado Terá. E eles moravam na cidade de Ur dos Caldeus. Caldeus, que era a mesma região do Sinar, a mesma região de Babel, que no futuro se transformaria na Babilônia, que hoje é o atual Iraque. Era ali que morava esse homem chamado Abrão. Outro ponto que eu quero destacar, irmãos, é que Abrão não fazia parte de uma família crente. Abrão não servia a Deus. Se você ler em Josué capítulo 24, versículo 2, está escrito que Abrão e seu pai Terá, eles adoravam outros deuses. Eles eram politeístas. E os historiadores dizem que Terá, em Ur dos Caldeus, eles confeccionavam pequenas estatuetas para os deuses que eram adorados ali naquela cidade. Dos Caldeus, ou Ur da Caldeia, naquela época era a cidade mais desenvolvida, a cidade mais movimentada daquela região da Mesopotâmia. E é interessante que Abrão e Terá não eram crentes, não serviam a Deus. A Bíblia não nos conta em que momento Abrão teve uma experiência com Deus, mas Abrão deixou de ser politeísta para ser monoteísta, ou seja, deixou de adorar os deuses pagãos. Por exemplo, o padroeiro da cidade de Ur dos Caldeus era o deus Nana, o deus Lua. E ali Terá e Abraão ganhavam um bom dinheiro, ganhavam uma boa quantia em dinheiro, porque numa cidade extremamente idólatra, pagã, religiosa, como era Ur dos Caldeus, e eles vendiam estatuetas, então era uma família abastada, era uma família rica, era uma família economicamente favorável. E Abrão teve o encontro com o Senhor. A Bíblia não dá os detalhes. A Bíblia simplesmente diz que eles saíram de Ur dos Caldeus e foi para a terra de Canaã, porém, quando chegaram em Harã, no meio do caminho, Terá, ou Tera, pai de Abrão, morre. Abrão poderia tomar a decisão de voltar para Ur dos Caldeus, porque ele estava bem no meio do caminho, entre Ur e Canaã.
Porém, o Senhor apareceu a Abrão e disse: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. O Senhor chamou Abrão. Eu queria destacar algumas coisas aqui. Primeiro, por que ele tinha que sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai? E casa do seu pai aqui significa a comunidade, é o clã. Por que ele precisava sair? Deus não poderia usá-lo ou fazer um projeto na vida dele ali na sua terra, no meio da sua parentela? Eu entendo que Deus está ensinando algumas coisas aqui para esse homem chamado Abrão. Em primeiro lugar, Deus está mostrando que Abrão é servo e que Deus é o Senhor. É o Senhor quem manda, é o Senhor que ordena, é o Senhor que diz, e cabe aos seus servos simplesmente obedecer. Em segundo lugar, Deus está ensinando um princípio aqui para Abrão. Qual é o princípio? O princípio da separação. Quando ele diz sai, ele está dizendo se separe. Ou seja, o princípio da santidade. E Deus deixa claro para esse homem chamado Abrão que, no versículo 2, ele iria fazer dele uma grande nação. Como nós já falamos na aula anterior, que a semente da mulher deveria nascer. E Deus decidiu formar uma nação para que a partir desta nação a semente da mulher viesse ao mundo. E Deus prometeu para Abraão: farei de ti uma grande nação. Ou seja, esta promessa só iria se cumprir em Abraão se ele saísse, se ele obedecesse o Senhor. E Deus também prometeu: abençoarei os que te abençoarem, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer de ti uma grande nação. Ou seja, Deus fez promessas para esse homem. Olha o que o texto diz: engrandecerei o seu nome. Quem engrandece o nome é Deus. E Deus cumpriu esta promessa na vida de Abrão. Tanto que as três maiores religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, têm em Abraão uma espécie de pai. No judaísmo, ele é o pai da nação de Israel. No islamismo, ele é o pai dos islâmicos. Inclusive, Abraão é considerado o primeiro islâmico da história. E no cristianismo, ele é o nosso pai na fé, como diz Paulo em Romanos capítulo 4. Então, Deus engrandeceu o nome de Abraão. E outra coisa, no versículo 13 ele disse: em você serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que a promessa na vida de Abrão não era uma promessa individual, particular. Era uma promessa que iria envolver todas as famílias da terra, ou seja, uma promessa coletiva, uma promessa mundial. E de que forma as famílias da terra seriam abençoadas? Porque através de Abraão iria nascer a semente da mulher, o seu descendente. Então, nesse ponto 5, eu quero destacar que Deus chama Abrão. Eu acho interessante porque Deus não chamou um casal novo, cheio de vigor, mas ele chamou Abrão, um homem de 75 anos, e sua esposa Sarai, e ainda tinha um detalhe a mais. Sarai era estéril, não podia ter filhos. O que eu acho interessante na Bíblia é que a Bíblia chama o Deus do Antigo Testamento, o Deus da Bíblia, é chamado de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Se você observar, a esposa de Abraão era estéril, não podia ter filhos. A esposa de Isaac, Rebeca, também era estéril, não podia ter filhos. A esposa, a paixão de Jacó, Raquel, também era estéril, não podia ter filhos. E a partir desses três patriarcas, Deus vai executar um plano maravilhoso na terra, o projeto de trazer a semente da mulher a este mundo. O que eu acho mais lindo
no ponto 6, é que Abraão obedeceu o chamado de Deus, mas ele poderia desobedecer. Na próxima aula, vamos falar um pouco sobre essa obediência de Abraão. Continue acompanhando. Que Deus nos abençoe. Um abraço.